alles soll es von diesen Judenschweinen noch ertragen. Schlachten meine Männer ab wie Fliegen. E aí, meus quarentenados, meus aditivados, meus chapados, meus drogados. Você que fuma maconha, você vai morrer. Olá, gente. Hoje nós vamos dar continuidade à parte 2 do teatro épico. E hoje vou trazer um dramaturgo e um cara da pesada que começou então o teatro épico. E nós vamos comentar um pouco sobre a importância deste sujeito neste movimento teatral. E o nome do camarada que nós vamos discutir hoje sobre o teatro épico é Eugène Bertolt Frédéric Brecht. Foi um destacado dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX. Seus trabalhos artísticos e teóricos influenciariam profundamente o teatro contemporâneo, tornando-o mundialmente conhecido. Ao final dos anos 1920, Brecht se torna marxista. O que é o marxista? É um cidadão que é adepto ao marxismo. O que é o marxismo? Marxismo é um método de análise socioeconômica sobre as relações de classes e conflito social que utiliza uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico e uma visão dialética de transformação social. Ficou claro? Imagino que não. O pai Google tá aí pra isso, então larga um pouco esse Facebook e vão estudar um pouquinho. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento. Brecht, vivendo o intenso período das mobilizações da época, desenvolveu então o seu teatro épico. Seu trabalho como artista concentrou-se na crítica artística ao desenvolvimento das relações humanas ao sistema capitalista. Lembre-se que eu comentei então no último vídeo que o teatro épico vem para criticar, né, o capitalismo vingente, né? Ele vem para não só trazer uma história para a plateia, ele vem ali para posicionar a plateia, fazer com que a plateia se posicione perante algum assunto, geralmente o capitalismo. Com isso, as peças então deixam de ser aquela coisa realista, né, como eu comentei com vocês. Há então a quebra da quarta parede e esse contato direto do ator com a plateia, deixando de criar ali uma atmosfera lírica, né, uma atmosférica onde você mergulha na imaginação, né, onde se faz o teatro da imaginação, trazendo as pessoas mais para pé no chão, né, para uma crítica social. Brecht escreveu seus textos na primeira metade do século XX. Acompanhou o mundo que passou por 2 guerras mundiais. Ele viu o surgimento do socialismo com a Revolução Russa de 1917. Sofreu a perseguição nazista da época. Seu teatro épico é uma forma de discursar seus ideais para a plateia. Então, assim, tudo que estava ocorrendo na época do Brecht, ele socava uma peça de teatro. Brecht recusa o espetáculo como hipnose ou anestesia, né? O espectador deve conservar-se intelectualmente ativo, capaz de assumir diante do que lhe é mostrado a única atitude cientificamente correta, a postura crítica. Então lembram-se que aqui há as peças de teatro, as peças de teatro épicas, principalmente as do Brecht, vêm aqui para cutucar. Não cutuca! Não cutuca! Cutucar a plateia. Deixar a plateia daquele jeito, tipo, meu Deus, o que foi isso que eu acabei de ver? Meu Deus, eu não sei o que foi. Não sei o que foi isso. A plateia tinha que sair embasbacada com o que estava acontecendo, incomodar, a peça tinha que incomodar, essa é a palavra. Existem peças que não são feitas exatamente para você degustar, como se fosse um sommelier de vinho vagabundo, não. Não! Existem peças que foram feitas para você coçar a bunda na cadeira, não ficar quieto, ficar desesperado. Porque aquele assunto lhe incomoda, aquele assunto é desagradável, aquele assunto inclusive para os mais pensantes e com o mínimo de inteligência possível, né, de faculdades mentais. Só uma questão de brio. Você tem brio? Consegue sair dali e se perguntar, nossa, muito interessante, isso daria uma discussão, este assunto que eles estão trazendo aí, daria uma discussão. Essa peça me trouxe coisas que eu nem imaginava. O que nós,
meros mortais entendemos do teatro épico de Bartolomeu Brecht é que simplesmente é uma síntese genial do próprio homem, do próprio Brecht, de todas as possibilidades de cultura que estavam disponíveis na Alemanha naquele momento. Então vocês vejam, né? O maluco, ele fez uma mistureba, ele catou o teatro político, o interesse pelo teatro como espaço no debate da transformação da sociedade, ele catou o teatro expressionista, inclusive nós vamos falar dele aqui num próximo vídeo, tá? Ele catou o teatro expressionista e a arte do submundo. Que são aqueles teatros de cabaré, e criou um modo de se representar uma peça teatral, que é o teatro épico. Então vocês vejam aí que nós aqui não conseguimos nem fazer uma continha, né? Não conseguimos interpretar textos, somos uns bosta. Vá ser burro na cadeia, velho! Caralho! E o cara simplesmente numa situação amena ali, né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Simplesmente fez uma mistureba, falou, vou criar meu teatro. Pronto, fiz meu teatro. A gente não consegue escrever nenhuma redação na aula de português, né? Então, assim, é interessante vocês pegarem os contextos da época, né? O cidadão passou pelas duas guerras. Você tem milhares de autores aí que, através das suas obras, eles tiveram muita bagagem com o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Tudo que estava rolando na época, entre a Primeira e a Segunda Guerra, né? Onde a Alemanha ali, né? Você imagina, Brecht na Primeira Guerra ali na Alemanha, onde a Alemanha, né? Se fodeu. Pá, ok, nossa, aquilo frustra o cidadão, né? Daqui a pouco vem aquele maldito, né? O bigodinho. Causa pra caçamba, e aí toda aquela movimentação, tudo que se passa na época, ele joga pro palco, ele joga pras peças teatrais e faz com que a plateia, então, se posicione, tomem uma atitude perante ao Estado, perante ao que estamos passando. É mais ou menos o que a gente fez na última apresentação. Nós pegamos ali, lembrem-se, nós pegamos tudo que o Brasil tinha de ruim. Foi essa a minha proposta quando eu trouxe para vocês. E nós criticamos alguns pontos, né, algumas coisas que o Brasil passa. É mais ou menos nessa pegada o teatro do Brecht, o teatro épico. Então vocês já experimentaram esse tipo de teatro. Vocês são a prova desse tipo de teatro, né? Esta turma intermediária que eu estou falando agora. É curioso, né, que o teatro épico do Bertolt Brecht não é em nada uma invenção do próprio Brecht, e é em tudo uma invenção do próprio Brecht. Um indivíduo que, de forma genial, soube tirar para si restos, fiapos e farrapos de mil possibilidades culturais disponíveis numa nação e transformar tudo em algo próprio, em algo que pertence, de certo modo, exclusivamente a ele e todas as pessoas que trabalhavam junto com ele. Então, o cidadão, né, conseguiu criar um gênero teatral, vamos dizer assim, com tudo que se tinha de cultura na Alemanha, né? Ele conseguiu pegar um pouquinho dali, pegar um pouquinho daqui, vamos criticar, vamos falar de política, vamos colocar expressionismo, pipipi, pum, foi. Ele conseguiu trazer um teatro novo. É interessante vocês em casa, né, pesquisarem um pouquinho sobre as histórias do Brecht. Ele não tem só peças teatrais. Ele tem o seu conhecimento no meio teatral, mas Brecht, além de teatrólogo, né, de dramaturgo, ele também era poeta, né? Ele era um excelente poeta. Existem poesias do Brecht pelo Google afora aí que vocês podem estar analisando, né? Então, meus queridos, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, né? Gostou, não gostou? Mas comentem, discutam, pesquisem, não deixem o assunto esfriar, tá?
Acompanhem as aulas online, afinal vocês estão sendo privilegiados de terem esta aula de qualidade, com selo de qualidade, para vocês estarem nesta quarenteners, se nutrindo, se municiando de assuntos interessantes no qual vocês mesmos escolheram nestas oficinas culturais. Então aproveitem, tá? Beijos. Aguardo vocês na próxima videoaula. Rona quer dizer família, família quer dizer nunca mais abandonar ou